Olá! 2019 marca o início de um novo ciclo para o Brasil. Temos uma guinada no perfil do governo federal e um Senado com 85% de renovação. Logo em janeiro, ficamos sob holofotes do mundo no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, com a expectativa de uma reforma da Previdência e uma reforma tributária. Mas esses temas importantes não foram citados no discurso de 6 minutos do presidente Bolsonaro, nem nas 35 metas prioritárias apresentadas aqui no Brasil no dia seguinte pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Para conversar sobre o fórum e sobre as expectativas econômicas e diplomáticas do Brasil, convidamos o professor da UNB, Eiti Sato, que foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e é autor do livro Economia e Política das Relações Internacionais. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço de debates sobre temas internacionais. Professor Sato, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É um prazer aqui estar na companhia de vocês e dos telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado. Professor, no último dia do fórum, nós tivemos a tragédia de Brumadinho e no encontro diante do mundo, diante dos líderes, o presidente Bolsonaro disse que nós somos o país que mais preserva o meio ambiente. E a tragédia de Brumadinho repete o que aconteceu em Mariana há apenas 3 anos. Como essa reincidência é vista pelos olhos dos países todos, dos investidores estrangeiros? Eu tenho a impressão que, assim, uma preliminar, né, é que o presidente Bolsonaro foi um misto, a sua participação, né, no fórum foi um misto de sorte e de azar ao mesmo tempo. De sorte porque a ausência, né, do presidente Trump e da própria delegação americana, dos britânicos, né, da França, fez com que ele se tornasse uma das principais estrelas, né, do Fórum Mundial Econômico de Davos. E teve o azar, né, de, no último dia do encontro, ele já de volta aqui para o Brasil, acontecer essa tragédia de Brumadinho, que, como disse, repete em certos aspectos o que houve há 3 anos atrás, né? No caso de Mariana. E, obviamente, que a repercussão é muito ruim, né, de um evento como esse, porque depois da tragédia, né, conta pouco, né? Saber quem foi, o que aquilo significa, né? Porque o significado é ruim em si mesmo. Então, esse governo, ele traz, vamos dizer, a seu favor, o fato de que o governo não está envolvido nem nesse acidente e nem no anterior, né? Porque, no fundo, é uma herança. Então, eu acho que só fez com que aumentasse a expectativa do mundo em relação às preocupações ambientais que se espera de um governo como o dele. Sim. Então, no início, né, na posse, etc., sobretudo os ambientalistas, né, reclamavam muito que o governo Bolsonaro tinha feito várias declarações, né, antes e depois de eleito, dizendo que para ele o problema ambiental, né, não teria essa importância toda. Sim. Mas o fato é que, mesmo antes, né, e na própria reunião de Davos, houve essa menção, né, de que o entendimento do governo é que desenvolvimento sem o cuidado, né, com o ambiente é um desenvolvimento falho, né? E então esse entendimento existe e parece, quer dizer, que essa tragédia tornou isso mais crítico. Então acho que do ponto de vista muito objetivo, isso aponta para um redirecionamento, até certo ponto, do próprio governo Bolsonaro, que acho que diante disso tudo vai ser impossível, né, que esse governo não coloque entre as prioridades. Quer dizer, se tivéssemos uma escada, né, de prioridades e a questão ambiental tivesse lá pelo 10º, acho que nada esse evento vai levar aquilo para
terceiro, segundo, alguma coisa lá para cima. Pode haver né? essa conscientização governamental Exatamente. do A problema. ideia de que realmente a questão ambiental é uma questão crítica. Né? Sim, e os outros países já demonstram essa preocupação sempre, né? Até o Fórum teve essa importância, os investidores veem muito essa questão de governança corporativa das empresas relacionadas ao meio ambiente também. Como é possível compatibilizar isso? Como os outros países têm feito essa harmonia de desenvolvimento e preservação ambiental? Olha, em grandes números, né? Até houve uma declaração, né, do presidente de que no seu curto discurso, né, em Davos, de que o Brasil seria um dos países que mais cuida, né? Mas acho que o termo cuida é que não se coloca muito bem, porque talvez o termo fosse que um dos governos que mais gasta com questões ambientais. Se gasta bem ou gasta mal é outra coisa, mas em números assim absolutos. E a razão é o fato de que Alemanha, Suíça, Grã-Bretanha, etc., são países, como a gente diria, países prontos, né? Enquanto que um país como o Brasil não, é um país ainda muito em construção. E como ele próprio, o presidente mesmo declarou, quer dizer, temos aí só uma floresta amazônica que equivale a vários países europeus juntos. Né? Então, o gasto, né, o dispêndio com questões desse tipo tem que ser grande mesmo. E muita coisa tem que ser feito, né? Que é um problema típico do nosso tempo. Né? E o caso do Brasil tem essa particularidade. É um país de dimensões continentais e problemas, né, de natureza ambiental também, né, em escala continental. Sim. Então, acho que a compatibilização é difícil seguir os modelos de outros países, inclusive por essas diferenças. O importante é ouvir essas declarações mais recentes de que o governo, esse governo que está começando, entende que desenvolvimento, crescimento econômico, sem ser devidamente acompanhado com preocupações ambientais, é um desenvolvimento incompleto. Né? Então, quer dizer, independentemente, né, das simpatias ou antipatias, né, pelos temas ambientais, acho que é inevitável que esse governo passe a despender, né, dar mais atenção a esse problema. E realmente, eu acho que esse episódio colocou a questão sobre a mesa, né, e que vai ser preciso dar uma resposta, né, mesmo que não se possa atribuir responsabilidade, né, a esse governo, nem o de Minas, nem o governo federal, mas a expectativa da sociedade é que agora eles estão no governo e, portanto, cabe a eles fazer... Para o futuro, né? Olhar mais para o futuro. Quer dizer, isso acho que é um dado importante. Sim. E, professor, antes dessa tragédia assumir a prioridade nas preocupações nacionais, quando o Fórum estava começando e até na eleição, o que estava muito no foco eram as reformas, né? Principalmente a reforma previdenciária e reforma tributária também. Mas essas questões não foram tratadas, assim, pelo menos publicamente, pelo presidente no fórum, nem aqui, como eu falei na abertura, pelo governo, pelos representantes do governo aqui, nas metas prioritárias. Talvez até tenham sido discutidas nas reuniões internas que o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiveram com os outros países. Como se isso pode ter resultado, assim, de, pelo menos publicamente, não ter sido tratado dois assuntos tão importantes? Bom, acho que sobre essas reformas, o governo ainda, de certo modo, está tateando, né? Existe, assim, a disposição clara de que é preciso fazer alguma coisa, que a Previdência não pode ficar produzindo os déficits, né, que vem produzindo,
e que alguma coisa deva ser feita nessa direção. Mas a impressão que eu tenho é que transformar isso ainda em propostas, né, vai demandar ainda algum tempo. Sim, até porque tem a negociação com o Congresso, como fica essa relação de apoio. Várias coisas, por exemplo, a gente estava mencionando essa questão ambiental, que na retórica das eleições, né, era uma, mas rapidamente, vamos dizer, a agenda se sobrepôs à opinião. Se eu posso não gostar, mas eu vou ter que fazer. Agora, o que fazer aí é um mar de problemas. Então, o Congresso, até pela introdução, né, que 85% do Senado é novo, né? Sim. E então significa que tem muitos parlamentares de primeira viagem. Então, vai ser um aprendizado meio mútuo aí, né? Então, eu acho que tratar as reformas, né, em detalhe, talvez criasse mais problemas do que outra coisa. Então, acho que por isso... Agora, do ponto de vista do fórum, realmente houve reuniões paralelas ali e que a imprensa, até por questões como o Brumadinho, né, deixou de lado. Mas, por exemplo, houve uma reunião com a Christine Lagarde, né, que é a diretora-geral do FMI, e uma das conclusões, assim, que a gente poderia dizer uma conclusão geral importante, e com participantes do Japão, na Alemanha, de todos os grandes, enfim, atores, né, importantes na economia mundial, foi que havia esses dois problemas complicados. Um é o problema do envelhecimento, que lida justamente com esse problema previdenciário. Porque quando os sistemas previdenciários foram concebidos, a expectativa de vida era muito baixa. Sim. Particularmente no Brasil, muito mais baixa do que na Europa, etc. E essa expectativa de vida aumentou substantivamente, né? E significa, então, mais tempo de gente na Previdência, né? E menos gente alimentando com recursos, né, essa Previdência. Então, isso... Então, a Christine Lagarde e todos estavam discutindo que é um problema complicado. E outro problema complicado, que embora sejam até certo ponto distintos, mas são bastante interligados, que é o problema da mudança climática e a questão ambiental, que é um problema de futuro. Aí, então, a Alemanha, por exemplo, pretende, em 20 anos, alguma coisa assim, banir completamente o uso de carvão como recurso energético. Sim. Né? Mas mesmo assim, ela está falando num horizonte aí da ordem de 20 anos, 15 a 20 anos. Né? Então, não é fácil fazer essas mudanças. Né? E na hora de discutir, é uma complicação danada. Né? Ninguém quer perder e a gente, né, tende a olhar o problema do dia de hoje, da semana que nós estamos, do mês em que estamos. Quando fala no ano, já começa a ficar Exato, a gente vê muito curto, né? Muito próximo só. Exatamente. O senhor falou de ninguém quer perder, e eu lembrei de outras questões também relacionadas ao Fórum Econômico Mundial. Lá foi anunciado pela Liga Árabe que eles estavam suspendendo as importações de frigoríficos brasileiros. E foi por uma questão de um posicionamento um pouco por conceitos ideológicos da intenção do Brasil de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém. Como isso exige um certo cuidado assim, do governo brasileiro para não uma coisa, às vezes, mais política, influenciar negativamente no lado econômico do Brasil, como nesse caso da Liga Árabe? Isso é inevitável. O entendimento dessa expressão, né, economia política internacional,
assim, muito resumidamente, é o entendimento de que não há fenômeno econômico que não tenha uma parte, né, uma motivação, uma parte, né, da motivação, de objetivos, etc., que não sejam políticos. Né? Da mesma maneira que qualquer fenômeno político tem uma base econômica. Né? Então, as coisas estão interligadas, quer dizer, é preciso olhar o mundo aí, essas visões, por exemplo, de alianças, etc., sob esse ângulo. Então, possivelmente, os árabes têm alegado que esse embargo, né, não é, na verdade, um embargo de natureza política, mas natureza técnica, que teriam examinado, etc., etc., e chegado à conclusão que não preenchiam certos requisitos e tudo. E, de fato, houve umas visitas, né, de avaliação há algum tempo aí, mas a gente sabe que tem aquela zona cinzenta, que muitas vezes é decisivo, né, essa zona, e certamente que esse episódio exerceu alguma influência. Sim. Teve um outro caso semelhante também em Davos, que foi os representantes da União Europeia anunciando a intenção da retomada de negociação com o Mercosul, né, para melhorar o comércio entre os dois blocos econômicos. Mas aqui no Brasil a gente também vê algumas críticas do novo governo ao Mercosul. Teve até uma intenção de o passaporte, tirar o símbolo do Mercosul para botar o brasão da República novamente no Brasil. Sim. E como fica essa questão dos blocos econômicos mundiais com esses novos governos que têm uma posição muito favorável ao país, muito fechado às vezes, né? Olha, uma coisa que é importante é que nem Mercosul, nem União Europeia ou ONU são organismos mortos, são organismos vivos e, como tal, muda ao longo do tempo. Por exemplo, o Banco Mundial, até começo da década de 70, o objetivo era financiar o desenvolvimento econômico internacional. O nome do banco é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Mas se olhar a pauta, né, o perfil dos recursos, do uso dos recursos do Banco Mundial, por exemplo, tem sido voltado para questões de gênero, né, para financiamento de projetos ambientais, etc., que nem fazia parte, né, daquele cardápio. Quer dizer, muda. O Fundo Monetário Internacional, a mudança é mais drástica, porque ele foi criado para financiar países endividados e garantir a estabilidade monetária internacional. E o que aconteceu? Na década de 70, na esteira da crise do petróleo, simplesmente o FMI não tinha recursos. Os recursos tinham se movimentado de modo massivo para mãos privadas. E, por isso, os países endividados, como o Brasil, iam buscar dinheiro para equilibrar suas contas externas nos bancos privados. Porque o FMI não tinha nem de longe a possibilidade de financiar, né, um país endividado. E por aquilo que foi concebido em Bretton Woods, não se pensava que país endividado seria financiado por capitais privados. Na realidade, os arranjos de Bretton Woods impediam até o fluxo desse capital. Então, mas mudou. Então, no caso do Mercosul, no caso da União Europeia, a mesma coisa. Quer dizer, há um mundo que está substantivamente diferente de 10, 15 anos atrás. Sim. E o papel dos blocos econômicos também pode se flexibilizar de acordo com essa nova situação.
E então, por exemplo, a saída, o Brexit, né, não é uma coisa acidental, não é porque os ingleses têm uma cabeça, são ingleses, né? E aí, então, eles inventaram essa de sair do bloco. O fato é que, por exemplo, né, a questão da imigração foi um elemento nesse caldo, né, que levou ao Brexit. Foi um desses elementos, não foi o elemento, mas foi um desses elementos. Mas veja só, há 100 anos atrás, a chegada de um navio transatlântico trazendo algumas centenas de pessoas era notícia de jornal. Hoje, os aeroportos movimentam centenas de milhares de pessoas por dia, de gente entrando e saindo. Então, a questão da imigração, que é uma questão importante, afeta de maneira diferente os países. Sim, são questões da modernidade que até a tecnologia acelera, né, para a gente, desafios, exatamente. trazem novos desafios para a gente. Quer dizer, Mercosul e União Europeia têm que rever o seu quadro. Então, não é que tem que acabar com o Mercosul, tem que rever, porque esse mundo que está aí tem coisas que se tornam cada vez mais difícil para se tomar em bloco. Sim. Ok. Professor, infelizmente, nosso tempo se esgotou aqui no programa. Eu agradeço muito a sua presença e muito obrigado. Fique à vontade para voltar sempre que desejar. Muito obrigado. Se você quiser rever ou compartilhar o link dessa entrevista, visite o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvsenado. Você pode também fazer críticas, comentários ou sugestões pelo telefone 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania Mundo.